Bom dia, meninos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios sobre conjunção subordinativa. Né? Esses exercícios estão no módulo 4, começam na página 63. Vamos lá? Leia o texto a seguir e responda as questões. Educação ambiental é a chave do futuro. Por muito tempo, foi argumento de empresários que, para que o progresso e o desenvolvimento existissem, era inevitável que o meio ambiente fosse sacrificado. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, na década de 1980, justamente com a função de equilibrar o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Graças a esse tipo de iniciativa, a ideia de destruição da natureza para possibilitar o progresso vem sendo desconstruída para dar lugar a outra concepção, a do desenvolvimento sustentável. Promover o desenvolvimento sustentável significa usar os recursos naturais de modo a atender às nossas necessidades, mas sem comprometer as gerações futuras. Essa atitude implica aceitar que os recursos da natureza não são infinitos e que o desenvolvimento econômico consciente é aquele que preserva e não destrói. Nós já conversamos sobre isso algumas vezes, né? E a gente precisa ter em mente que, principalmente em relação a essa questão comercial, o poder está na mão de nós, consumidores, tá? Então, sempre que a gente deixa de comprar um produto de uma empresa que destrói a natureza, e escolhe comprar um produto orgânico, mais saudável, de uma empresa que tem responsabilidades ambientais, que compra matéria-prima de populações, né, de pessoas que moram ali na região e que fazem essa extração sem comprometer o meio ambiente, a gente acaba obrigando as demais empresas a fazerem os mesmos, tá? A fazerem o mesmo, desculpa. Letra A. De acordo com o texto, em que consiste a educação ambiental? Consiste justamente nessa tomada de consciência da necessidade de se preservar o meio ambiente. Então, a educação ambiental consiste na tomada de consciência da necessidade de se preservar o meio ambiente. B. Por que a educação ambiental é a chave do futuro, né? Porque com a educação ambiental, a natureza vai ser mantida por mais tempo e haverá garantia para as demais gerações. Então, porque com a educação ambiental, a natureza pode ser mantida por mais tempo ou ser menos destruída, né? Garantindo a sua existência para as gerações futuras. C. Em sua opinião, por que houve por muito tempo empresários que concordavam com o sacrifício do meio ambiente? Há várias possibilidades de resposta, tá? Se vocês citaram a questão de que nem eles sabiam que o que estavam fazendo era irreversível, né? Sabiam que estavam destruindo a natureza, mas não sabiam que muitas vezes a natureza não iria se regenerar. Então, primeira coisa, porque eles não sabiam que essa destruição era irreversível. Segundo ponto, por questões comerciais, o lucro vem sempre em primeiro lugar. Terceiro ponto, simplesmente porque não estão nem aí, não são eles que vão sofrer as consequências, serão as gerações futuras. Então, porque não se preocupam, já que são as gerações futuras que irão sofrer as consequências de seus atos, ok? D. Qual foi a importância da ONU
para a educação ambiental. Primeiro quadrinho, desconstruir a ideia de que a natureza precisava ser sacrificada para que o progresso acontecesse. Hoje já se sabe que não. Quanto mais respeito à natureza, mais progresso a empresa pode ter. Principalmente por aquilo que eu falei, os consumidores estão cada vez mais buscando produtos mais conscientes. 2. A seguir, releia uma parte do primeiro parágrafo do texto. Era inevitável que o meio ambiente fosse sacrificado. Letra A. Quantas orações formam esse trecho? Então, aqui a gente já tem a divisão. Primeira oração, segunda oração. Então, nós temos 2 orações. Resposta da letra A, 2 orações. B. Escreva cada uma dessas orações identificando-as. Então, primeira oração, era inevitável. Segunda oração, que o meio ambiente fosse sacrificado. C. Qual é a classificação da forma verbal era? Lembrando que a gente já viu lá no primeiro bimestre, o verbo ser é sempre verbo de ligação. Só não quando ele está em marcações de tempo, tá? Mas nas outras situações, o verbo ser é sempre verbo de ligação. D. Qual é a função sintática do termo inevitável? Então, a gente precisa ter um sujeito aqui. Alguma coisa era inevitável. Inevitável é a característica desse alguma coisa, que seria o sujeito, né? Então, se é característica do sujeito está sendo dado após o verbo, então, inevitável é um predicativo do sujeito. Resposta da letra D, predicativo do sujeito. E. Que função sintática a oração que o meio ambiente fosse sacrificado exerce em relação à oração era inevitável? Se a gente aplicar aquela questão, para alguma coisa ser inevitável, eu preciso descobrir qual é esse sujeito. Então, nós vamos fazer aquela pergunta, o quê? O que era inevitável? Que o meio ambiente fosse sacrificado. Tudo que responde à pergunta o que, feita antes do verbo, é sujeito. Então, que o meio ambiente fosse sacrificado é sujeito de era inevitável. F. Que palavra é responsável por ligar as 2 orações? A gente já sabe que conectivos ou são preposições ou são conjunções. Para unir orações, sempre conjunção ou locução conjuntiva, tá? Então, a palavra que liga essas 2 orações é a conjunção que, ok? A palavra que liga as 2 orações é a conjunção que. G. A oração que o meio ambiente fosse sacrificado é uma oração dependente, porque é o sujeito da primeira oração, que desempenha uma função sintática dentro da oração era inevitável. Aí vem aqui aquela parte do conteúdo que a gente viu na aula anterior. Questão 1. A seguir, leia uma quadrinha escrita pelo poeta português Fernando Pessoa. Baila o trigo quando há vento, baila porque o vento toca. Também baila o pensamento quando o coração provoca. Letra A. Quais ações o trigo e o pensamento realizam nessa quadrinha? Os 2 bailam. A resposta da letra A, os 2 bailam. B. Que orações são responsáveis por descrever essas ações? A oração baila o trigo e a oração também baila o pensamento. C. De acordo com a quadrinha, em que momento o trigo e o pensamento bailam e qual é a causa de o trigo bailar? O trigo baila quando há vento e o pensamento baila quando o coração provoca.
O trigo baila quando há vento e o pensamento baila quando o coração provoca. E o que faz o trigo bailar é o vento tocá-lo. E o que faz o trigo bailar é o vento tocar, ok? 2. Na atividade anterior, você descreveu duas circunstâncias temporais e uma causal. Analise essas circunstâncias e responda as questões a seguir. Letra A. Que orações da quadrinha apresentam essas circunstâncias? Vocês vão copiar isso aqui, ó. Quando há vento, quando o coração provoca e por que o vento toca. Tá? Então, resposta da letra A, quando há vento, quando o coração provoca e por que o vento toca. Letra B. Essas orações são dependentes ou independentes? Justifique. São dependentes porque trazem informações sobre as orações anteriores. São dependentes porque trazem informações sobre as orações anteriores. C. Que palavra introduz cada uma dessas orações? As conjunções quando e a conjunção por quê. Então, as conjunções quando e por quê. Letra C, as conjunções quando e por quê. Letra D, como essas conjunções são classificadas? Basta dizer que ambas são conjunções subordinativas. Ambas são conjunções subordinativas. Quem classificou separado vai dizer que o quando é conjunção subordinativa temporal e o porquê é conjunção subordinativa causal. Ok? D. Desculpa, já foi. Bom, então, ficamos por aqui com relação às conjunções. Numa outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês aquela diferença entre as conjunções que se confundem, explicativa e causal, concessiva e adversativa, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Tchau, meninos.